Boa tarde, pessoal. São 2h31. E eu creio que a gente já possa começar. Tem bastante gente entrando, mas acho que a gente já pode começar com as apresentações, até para a gente ser fiel a quem já está. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Tudo certo. Uhum. É o João, né? Isso, é o João falando por aqui. Eu acho bacana que o pessoal, de repente, utilize o chat para dizer Sim. quem é e qual rádio. João, assim, falando, né? Eu vou rapidamente me apresentar, te apresentar. Nós estamos aí com 60 pessoas já online, então eu acho que a gente já pode dar entrada, né? Vou pedir a gentileza de todo mundo desligar os seus microfones para que a gente não tenha problema de interferência e utilizar o chat, porque enquanto o João fizer a explanação dele, pode surgir várias dúvidas, vários insights que a gente pode aproveitar, e aí a gente utiliza o chat que no final da tua explanação, então, a gente traz esses questionamentos. Perfeito. Ok? Perfeito. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, que neste momento são 59. O meu nome é Carolina Guide, eu sou vice-presidente da ACAERT, da pasta de governo e parte comercial, e eu vou mediar esse webinar que se chama WhatsApp como ferramenta de relacionamento e vendas para as emissoras. Então, queria reforçar o pedido que a gente sempre faz de desligar os microfones e queria fazer uma breve apresentação do nosso palestrante de hoje. O João Paulo Borges é jornalista pela Universidade de Brasília, UNB, 13 anos de experiência em assessoria de comunicação política, institucional e empresarial. Atuou em Brasília de 2007 a 2011, onde assessorou 2 deputados federais. Há 8 anos trabalha em Florianópolis. Em 2019 concluiu um Masterclass de Marketing e Comunicação. Me desculpa, gente, meu celular está tocando, já botei no mudo. De comunicação política da ESPN. Até janeiro de 2019, foi um dos responsáveis pela comunicação da Federação Catarinense de Municípios Africanos. Na entidade, coordenou o projeto de implantação de um canal institucional para distribuição de mensagens pelo WhatsApp, ação pioneira entre entidades representativas. Dedica-se ao estudo da comunicação pelo WhatsApp desde 2016. Publicou artigos com reflexões sobre o tema no portal Comunique-se e prestou consultoria para a implantação de mais de 10 canais oficiais e institucionais para distribuição de informações pelo mensagem. E estamos aí agora com 67 pessoas para te ouvir, João. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Carol. Primeiramente, agradeço muito a direção da CAERT, em teu nome, mas também do presidente Silvano, aos membros da direção que estão acompanhando esse evento ao vivo. Agradeço muito também a equipe da CAERT, na pessoa do Guido e do Marcão, que são, além de colegas jornalistas, grandes amigos, mas faço referência, aproveito esse momento inicial para fazer referência à equipe, a Patrícia Gomes, a Jéssica, as pessoas que a gente tem o contato no dia a dia, que são responsáveis por levar as notícias estaduais, nacionais, para todas as rádios. Agradeço, peço também, reforço o pedido para que todos que estão nos acompanhando, chegamos a 70 pessoas, que fiquem à vontade para escrever no chat nome, rádio, qual a cidade, para depois também eu possa saber um pouco mais de quem está participando. Então, primeiramente, meu muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu vou tomar a liberdade de apresentar a tela. Eu acho que o Léo, que é o diretor executivo também, um abraço, Léo. Eu vou precisar de autorização para apresentar a tela. Porque eu não sei se o Léo está apresentando a tela. Eu estou liberando aqui, João. Tá. É só porque eu estou na liberação do pessoal também, então... Não vou conseguir acompanhar o chat, mas a Carol está atenta e depois das perguntas eu responderei ao final. Tá joia. Já compartilhasse? Compartilhei, vocês estão vendo? Não. Não?
Ninguém está vendo? Eu estou vendo. Ninguém? Não, Tá, só estou vendo tu. Então, peraí que eu vou voltar aqui, então, aqui para compartilhar novamente. Estava certo o teu currículo ali, João? Tava, sim. Não, Tá bom. perfeito. Até uma etapa que eu pulo. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela. Aqui. É que eu vou abrir em outra tela aqui, Carol, para facilitar. Porque não está dando para compartilhar como normalmente eu faço. Tá, eu compartilhei novamente. Ele carrega, mas ele não bota. Mas nem... Webinar, Caert, sobre o palestrante. Tá perfeito a tela aqui. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Aqui está ok também. Tá, então, Carol, tá vendo a tela agora? Mas, Não. Carol, é que você Boa tarde. o professor como só o vídeo deles, tem que tirar o fixo dele. Vou tirar. Valeu, Marcos. Pode ser no teu celular ou no teu notebook, Carol. Sim, vou lá. Obrigada. Então, perfeito. Vamos lá. Agora sim. Deu. Consegui. Valeu. Desculpa aí, gente. Não tem problema. Boa tarde a todos. É parte desse novo processo que vivemos de compartilhamento. Obrigada. Meu nome é Clenilson, falo de Angra dos Reis, da Rádio Costa Azul FM. Muito prazer pelo convite. Prazer. Eu vou começar agora, como a Carol falou inicialmente, peço reforços para não ter microfonia, e ao final, daí quem tiver perguntas, fique à vontade para enviar no chat, que a Carol acho que é a pessoa que media a nossa interação aí, tá bem? A Carol pula essa parte de apresentação, que a Carol já leu meu currículo, para quem ainda não me conhece, imagino que a maioria, sou João Paulo Borges, jornalista, há 13 anos aí na área de comunicação, assessoria de comunicação empresarial, institucional e política. E vamos ao que interessa, que é o que nos traz aqui, que é refletir sobre o uso do WhatsApp na comunicação, principalmente na e também jornais, portais, enfim, acho que engloba todos os veículos. E como a Carol comentou, em 2016 eu comecei a trajetória de estudos de comunicação pelo WhatsApp, e depois da implantação do case da FECAM, mencionado pela Carol quando leu meu currículo, foi meu primeiro case de implantação do uso do WhatsApp na comunicação institucional, eu escrevi meu primeiro artigo publicado no Comunix em agosto de 2017, que é o WhatsApp Comunicação Muito Além de Grupos. Já naquela oportunidade, em 2017, eu já refletia sobre o quanto a gente deve ir além e utilizar o WhatsApp no seu potencial. Esse é o primeiro artigo. Depois, quem quiser, eu vou passar meus contatos, depois eu envio os artigos para todo mundo que tiver interesse. Em janeiro de 2019, eu escrevi mais um artigo, que é o WhatsApp e a carência de informações. Esse artigo tem muito a ver com o objetivo do nosso encontro, que é o quanto as pessoas nós todos que estamos aqui, mas em especial os ouvintes, telespectadores, estão carentes de informações jornalísticas relevantes, úteis pelo WhatsApp. Que, infelizmente, a gente vê muito propagação de fake news no WhatsApp. E a gente, como jornalista, sou jornalista como, imagino, a maioria de vocês, ou radialistas, enfim, como profissionais de comunicação, a gente tem um papel fundamental com a sociedade, que é o bem informar, né? E nesse momento de pandemia, estamos aí completando 4 meses em Santa Catarina, desde o decreto de isolamento social, das medidas restritivas, e a informação ganhou ainda mais relevância. O trabalho nosso como jornalista, o trabalho dos veículos de comunicação ganharam ainda mais relevância nesse momento. E o WhatsApp é um dos principais canais de propagação hoje dessa informação. Nesse artigo de janeiro de 2019, eu já refletia sobre isso. Depois, em setembro de 2019, mais um artigo, já são 6 artigos no total, que é um artigo sobre
perfil do público que encontra-se no WhatsApp. Da geração Z aos maduros digitais, todos encontram-se no WhatsApp. Mais adiante eu vou mostrar dados sobre isso, que refletem... Esse artigo foi muito baseado em pesquisas nacionais que mostram essa realidade. E aposto que muitos de vocês conhecem um tio, uma tia, um vô, uma avó, um neto que está conectado no WhatsApp. Aqui são as perguntas que embasarão nossa conversa. Se porventura eu não responder pontualmente uma ou outra, mas ao final a gente vai ter condições de esmiuçar, de falar um pouco mais sobre cada uma delas, que é a pauta do nosso encontro. Quais os recursos uma emissora deve usar no WhatsApp, a conta comercial versus conta convencional, como usar o WhatsApp para fazer relacionamento com os ouvintes, e também vou incluir os telespectadores, como fazer promoções e vendas por WhatsApp, vale a pena ter uma lista de emissão de conteúdos, por quê? Para emissores que não são de jornalismo, que tipo de conteúdo enviar? Eu vi aqui que tem o pessoal da Rádio Regional, tem várias rádios aqui presentes, fico muito feliz aí por esse encontro promovido pela CAERT, e a frequência eu estarei depois à disposição. Vamos começar do começo, né, refletindo sobre o quanto o WhatsApp impactou as nossas vidas e o quanto a gente mudou hábitos comuns por conta do WhatsApp, do celular, num pensamento maior, mas principalmente pelo WhatsApp. O que a gente faz primeiro no nosso dia a dia, logo que abre os olhos, né? Fique à vontade para responder, refletir, quem escova os dentes ainda primeiro. Porque na maioria das palestras e momentos de compartilhamento sobre esse assunto, comunicação pelo WhatsApp, a grande maioria desbloqueia o celular primeiro, logo que acorda, e a primeira coisa que faz é abrir o WhatsApp. Fique à vontade no chat para interagir, para conversar sobre isso. Imagino que 80%, 90% de quem está nos acompanhando faz isso. Eu tenho quase essa certeza, mas quem escova os dentes primeiro pode se manifestar aqui, ainda está mantendo aquele hábito saudável de logo que acorda, escova os dentes. Mas esse é um ponto que eu mostro muito importante desde o início, para refletir o quanto a gente... primeira coisa que a gente faz é ficar ligado no WhatsApp para ver se tem alguma informação local, estadual, nacional ou mundial que impacte na nossa vida. A gente, logo que acorda, já pega o celular e já dá aquela olhada rápida antes de tomar o café, ou ao tempo que toma o café, prepara o café, e faz isso. Uma das primeiras coisas que a gente faz. Eu costumo dizer que o WhatsApp é uma das primeiras coisas que a gente faz logo que acorda, e uma das últimas coisas que a gente faz antes de dormir é olhar o WhatsApp. É aquela olhadinha rápida antes de dormir também. Então, esse é um ponto. O WhatsApp está em nossas vidas desde 2008 e faz aí 12 anos, vai completar, que ele transformou a nossa forma de comunicação. E a gente vai refletir sobre isso como produtores de conteúdo de comunicação, que a maioria de vocês são, como de rádios, televisão. A gente fica... Uma reflexão que eu sempre proponho é quanto tempo a gente vê televisão, ouve rádio, lê jornal e fica no WhatsApp. Nesse momento de pandemia, nesses 4 meses que a nossa vida e do mundo mudou, eu falo isso com muita alegria de o quanto a gente está consumindo mais informações de televisão, de rádio, de jornal, porque são os veículos de informação tradicionais que nos dão a certeza de que aquela informação não é fake. E é por isso que nossa troca de ideias aqui é muito importante, porque todos nós que estamos aqui, de uma forma ou de outra, produzimos conteúdos que são checados, que são jornalísticos, que têm uma veracidade, diferente de muita coisa que circula no WhatsApp, que infelizmente é fake news. E essas pesquisas que eu trago em tela, elas são pesquisas do ano passado, que dizem como o brasileiro vê as notícias, que tem muita relação com o trabalho nosso. Eu me incluo entre o trabalho de jornalista, porque, como a Carol leu no começo, eu sou jornalista também, como a maioria de vocês aqui, sou produtor de conteúdo jornalístico, mas o brasileiro aumentou e tem aumentado cada vez mais o consumo de informações pelo WhatsApp. Infelizmente, muitas informações que circulam são fake news.
mas o consumo de informação está ali, na palma da mão, no nosso dia a dia, da hora que a gente acorda à hora de dormir. Essa pesquisa mostrou esse crescimento no meio do ano passado, que já crescia de 48% para 53%. Notem que tem ali que a média mundial é 16%. Então, o uso do WhatsApp é uma peculiaridade do Brasil, ele se popularizou muito no Brasil. Tem só mais um país que o uso é muito parecido, que é a Índia, mas é um país muito mais populoso, enfim, de outras proporções. O que tem aumentado muito, que essa pesquisa traz, que é muito importante para nós todos, é a preocupação com as fake news. Ou seja, as pessoas se informam pelo WhatsApp, mas ao mesmo tempo elas se preocupam se aquilo é fake news ou não. Inclusive a CAERT, daí faço aqui o parênteses, tem uma ótima campanha sobre não pague o pato, né? Não compartilhe fake news. Depois, eu acho que o Marcão, toda a equipe aí que toca esse projeto, o quanto é relevante a gente conscientizar as pessoas de não compartilharem fake news. Eu até costumo falar que fake news matam não só reputações, como pessoas. E a gente, enquanto produtor de conteúdo, tem esse cuidado. E é muito bom que a gente esteja hoje reunido, nesse momento da tarde, para falar sobre isso. Aqui é uma outra pesquisa que comprova o quanto o WhatsApp é uma das primeiras fontes de informação, mas não é a única, obviamente. O que eu costumo dizer? A gente recebe uma informação pelo WhatsApp, primeiramente, e depois a gente vai ver na rádio, melhor dizendo, vai ouvir na rádio, ver na televisão, ler no jornal, pesquisar num portal da nossa confiança. Ou seja, o WhatsApp não é o principal meio de conteúdo relevante. Ele é o principal meio de informação atualmente pela dinâmica que ele tem. Mas as pessoas, todo mundo, nós, inclusive, vamos depois a um veículo da nossa confiança, principalmente as rádios têm uma força. Eu sou natural de São Joaquim, não sei se alguém de São Joaquim está acompanhando, mas a gente trocou algumas figuras aí com o pessoal da radiodifusora de São Joaquim, e eu vejo o quanto, quando eu vou a São Joaquim, que é minha terra natal, vejo o quanto o rádio é relevante, o quanto o rádio é ouvido, o quanto o rádio é importante no dia a dia do nosso estado, principalmente Santa Catarina. E tratando sobre isso, essa pesquisa é uma pesquisa mais recente que eu conheço, feita pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em dezembro do ano passado, tem ali a data, 10 de dezembro, em que 2.400 pessoas foram entrevistadas e disseram, 79% disse que tem o WhatsApp como principal meio de informação. O WhatsApp não é um produtor de conteúdo, ele é um meio. O produtor de conteúdo somos nós que estamos aqui reunidos para trocar essas reflexões e o quanto a gente propaga. Essa pesquisa tem alguns dados, talvez alguns de vocês tiveram acesso a ela no final do ano passado, ela rodou bastante, que o WhatsApp, o YouTube ganha proporções, Facebook, que daí as redes sociais como um todo, site de notícias, rádio, jornal impresso e Twitter. Então, os meios pelas quais as pessoas disseram se informar. Obviamente que no WhatsApp a gente lê conteúdo que vem de algum lugar, e é muito bom, e eu sempre digo isso, que a melhor forma de a gente combater fake news, que tão bem a CAERT com a sua campanha faz o possível para ajudar nessa missão, porque é uma missão árdua. Nós, como jornalistas, como comunicadores, temos uma missão árdua, que é combater as fake news. E eu costumo dizer que a melhor forma de combater fake news é a gente produzir conteúdo jornalístico, útil, relevante e propagar pelo WhatsApp, que é um canal que as pessoas consomem a informação hoje muito por aí. Aqui nós temos uma figura que demonstra essa mudança de hábito. A informação continua primordial para nossas decisões do dia a dia, principalmente e tão especialmente nesse momento que vivemos. A gente tem que estar atento ao que a rádio está transmitindo, a que a televisão está veiculando, que o jornal tem como notícia, para a gente tomar decisões que afetam a nossa vida, seja na área política, na área econômica, na área social, nesse momento de saúde pública. A necessidade da informação está cada vez mais relevante, da informação chega e o veículo de consumo, que daí muito propriamente é o celular, o veículo, o meio de consumo, mas a informação é o que vocês produzem, é o que nós produzimos, é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Aqui está o tempo estimado do WhatsApp por dia. Essa pesquisa até está um pouco defasada,
Eu acredito que o tempo que a gente gasta no WhatsApp ainda está maior do que era essa pesquisa de 2015, mas é a mais recente que eu tive acesso. Imagino que a gente gasta muito baseado em um estudo sobre a preferência dos maduros digitais, por quais redes eles gostam mais. O WhatsApp está disparado entre a preferência entre os maduros digitais, que são pessoas acima de 50 anos, que dizem preferir, 88% diz preferir o WhatsApp, 65% o Facebook e 48% o Instagram. Então, esses são dados que mostram a relevância e a relevância e a importância do WhatsApp para esse público. Quem não tem uma avó, um vô, um tio, uma tia, que está utilizando principalmente nesse momento de pandemia, para falar com seus netos, com sua família, com o WhatsApp para chamada de vídeo, o WhatsApp para áudio, o WhatsApp para chamada em grupo da família. E temos o outro extremo, o WhatsApp e o público jovem e infantil, crianças e adolescentes. Isso é uma pesquisa da TIC Kids, que pegou uma amostra de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos e perguntou qual a rede social que eles preferiam. E a maioria diz a rede social preferida de crianças e adolescentes é muito recente essa pesquisa, foi divulgada amplamente, e que traz os dois extremos. Nós temos os dois extremos de públicos, por isso que o artigo que eu escrevi da geração Z aos maduros digitais, todos encontram-se no WhatsApp. Aqui está uma amostra dessa público crianças e adolescentes, onde eles estão. Nessa amostra ainda não constava o TikTok, que é uma rede que desse público está em crescente, mas vê o quanto o WhatsApp está entre os primeiros, entre as preferências. Agora chegamos ao ponto, depois dessas reflexões, né, sobre o contexto de uso do WhatsApp, como que a gente pode usar o WhatsApp na comunicação com o nosso público, as rádios, as televisões, como é que vocês podem utilizar o WhatsApp com o seu público-alvo, com os ouvintes, com os telespectadores. Eu tenho em tela, eu coloco em tela os 4 pilares que eu considero fundamentais para comunicação pelo WhatsApp. O primeiro é o pilar que a gente está aqui e é o nosso negócio, o negócio de vocês, que é a informação. A gente tem a informação como um pilar mais importante, por exemplo, com os ouvintes. E isso já é o dia a dia de vocês, produzir informação. O dia inteiro, as rádios não param. É impressionante quando a gente coloca para ouvir uma rádio de madrugada, tem alguém lá falando com os ouvintes, comunicando com os ouvintes. Então, a informação é o primeiro pilar e é o pilar mais importante dessa comunicação pelo WhatsApp. A partir do momento que vocês enviam, oferecem informação, que é o negócio de todos nós que estamos aqui, vocês vão fortalecer o relacionamento com os ouvintes de vocês. Isso eu estou falando de uma comunicação pelo WhatsApp. Vocês têm a informação que é produzida para os veículos de comunicação, vocês vão oferecer isso para o público pelo WhatsApp, vocês vão fortalecer o relacionamento de vocês com o público de vocês. É uma forma, porque vocês estão entregando o que vocês têm de melhor, que é informação, que é conteúdo, que é, enfim, isso que é o dia a dia de vocês. A partir do momento que vocês tiverem um relacionamento forte, vocês vão para o terceiro pilar, que é a fidelização. É comum, eu sou ouvinte de rádio, amo ouvir, e eu tenho as rádios preferidas, seja aqui em Florianópolis, onde eu moro, seja quando eu viajo, seja quando eu estou em São Joaquim, tem as rádios que eu prefiro, que eu gosto, e é muito bom ouvir rádio. Então, a gente tem o rádio já tem uma fidelização com o seu público. Pelo WhatsApp, vocês vão fortalecer isso. Eu imagino que, se não todas, quase todas as rádios que estão acompanhando esse nosso webinar já tem algum tipo de comunicação com seus ouvintes pelo WhatsApp. O que falta, de repente, e é por isso que a gente está nesse encontro, é melhorar essa comunicação pelas formas que o WhatsApp disponibiliza. E a partir do momento que você tiver um público fiel, você vai poder mobilizar eles, e isso é muito comum nas rádios, mobilizar para um evento
agora não temos tantos eventos presenciais, e é bom que não tenhamos para nos resguardarmos aí do coronavírus, né, para não propagação, mas enfim, a gente pode mobilizar para um evento isso aqui, foi mobilizado muito pelo WhatsApp, não só, eu sei que foi enviado e-mail, teve nas redes sociais, mas à medida que você tem um público fiel, você tem condições de mobilizar para uma ação sua, seja ela presencial ou online. Então, anotem, esses são os 4 pilares da comunicação estratégica pelo WhatsApp. Aí, como, né? Para pensar o tipo de conteúdo, é importante saber o que seu público procura. E imagino que vocês, como de rádio, conhecem muito bem o público de vocês, até porque eles fazem contato o dia inteiro, seja nas redes sociais, seja pela própria rádio. O rádio ainda é muito comum ligar, né, para participar, o que é uma interação. Entender o público de vocês. É muito importante isso. Antes de sair fazendo, eu costumo dizer, não saia fazendo comunicação pelo WhatsApp de qualquer jeito. Exige planejamento, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, exige estratégias e exige conteúdo. As diferentes formas de se comunicar pelo WhatsApp, temos os grupos, que eu imagino que todos conheçam, inclusive alguns odeiem, faz parte do processo. É muito comum encontrarmos, e nas palestras, nesse momento de compartilhamento, pessoas que odeiam grupos de WhatsApp e que odeiam mais ainda ser adicionadas em grupos de WhatsApp sem consentimento. Isso é um problema, não façam isso. Temos as listas de transmissão, que é uma das perguntas que estava em pauta para o nosso encontro, e eu costumo dizer, quem acompanha meu trabalho nas redes sociais, principalmente no Instagram ou no LinkedIn, e algumas coisas que eu disponibilizo no YouTube, listas de transmissão são o ouro do WhatsApp. Só que para a gente conseguir o ouro, a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa organizar melhor, o ouro não é assim tão fácil. Mas em lista de transmissão, se eu puder deixar uma dica para vocês aqui hoje, vocês guardem uma dica do que eu estou falando, invistam tempo, dedicação e planejamento no uso das listas. João, tá cortado seu microfone. João, você fechou o microfone sem querer. Abre aí, por favor. Nos últimos 30 segundos aí da sua fala. Era sobre as listas de transmissão. Voltou a apresentação para vocês? Tá ok. Tá, então vou só colocar... desculpa, eu toquei na tela aqui sem querer. Então, vamos recapitular. Anotem que é a coisa mais importante que eu vou falar desse webinar, que se for o resumo para vocês hoje, eu já fico satisfeito, que é invistam tempo, planejamento e organização, dedicação para utilizar melhor as listas de transmissão do que talvez vocês utilizam hoje. Eu costumo dizer que, talvez essa parte seja repetitiva, mas vou recapitular, que lista de transmissão ter ouro para a gente ter... a gente precisa trabalhar mais, a gente exige mais. Por isso que são o ouro do WhatsApp e nos exigem um pouco mais. E temos o status, que ontem até, eu acho que nessa parte vocês não me ouviram, eu recebi ontem o depoimento de uma pessoa que participou de um curso que eu fiz no fim de semana, o Brasil inteiro. Eu tenho feito muito isso, compartilhando as dicas, reflexões. Um vídeo, eu até postei no meu Instagram, que ela ficou abismada, assustada com a quantidade de visualizações do status dela. E eu peço que vocês testem isso, postem a mesma coisa no story do Facebook, no status do WhatsApp, no story do Instagram, e depois me digam o que vocês acharam, qual é o resultado. O que tem mais visualização? Eu aposto que o status do WhatsApp vai brigar 150 visualizações e as outras redes bem menos. Então, no WhatsApp a gente não briga com o algoritmo, a gente tem esse poder. É um canal que ainda é nosso e que a gente ainda não paga para usar. As formas de comunicação no WhatsApp, o WhatsApp ele preza muito pela comunicação privada, pela comunicação individual, tanto que as campanhas que ele, não sei se vocês já viram, tem 4 campanhas institucionais que eles lançaram no Brasil, primeiramente no Brasil, e temos os grupos e temos a lista de transmissão.
Lista de transmissão, teoricamente, também seria. As listas de transmissão permitem que a gente gere conversas. Porque você tem que... As pessoas, para receberem a sua mensagem, elas têm que ter o seu contato salvo na agenda. E aí, guias e palestras que eu tenho feito de mais tempo, hoje, cativas no seu WhatsApp. Eu, por exemplo, tenho minhas informações. Inclusive, eu imagino que algumas estejam aqui, que eu divulguei um pouco antes de a gente entrar no ar. Então, as pessoas, para receberem suas mensagens, elas têm que ter o seu contato na agenda. E isso é o que eu chamo um processo de conquista, convite e organização. É um trabalho formiguinha, um cadastro de cada vez. A Carol leu no início da nossa apresentação que o WhatsApp da FECAM foi o meu primeiro case. Ela leu também que eu já implementei 10, agora já... Enfim, né, cada implementação de um canal pelo WhatsApp exige muito desse planejamento, dessa dedicação, desse trabalho formiguinha, porque é um cadastro de cada vez. Não tem mágica no WhatsApp, não tem milagre no WhatsApp, é trabalho braçal, é trabalho estratégico. Agora, aqui uma grande diferença, já estou encaminhando para os finalmente, mas a diferença entre grupos e listas. Eu sei que muitas rádios, muitos negócios, enfim, utilizam os grupos como um meio de envio de conteúdo. Lembro lá no início que eu falei que a gente acorda, abre o celular, desbloqueia o celular, abre o WhatsApp e ato contínuo. A gente zera muito as notificações de grupo sem consumir a informação. E aqui é o ponto. Grupos, todos recebem as mensagens, não quer dizer que leem. Principalmente por essa dinâmica que a gente estabeleceu. A gente só não zera as notificações dos grupos que a gente acha estratégico, relevante, objetivo, grupo que tem um propósito. As listas, só recebe quem tem o número salvo na agenda. Grupos são ambiente público que podem gerar debates inflamados. A gente está na véspera de uma eleição municipal, e mesmo com pandemia está confirmado, 15 de novembro teremos eleições e o debate político logo vai ficar mais quente. As listas são um ambiente individual e transformam-se em uma conversa personalizada. O grupo é um ambiente desorganizado, todo mundo manda mensagem e não é entendimento. Eu costumo dizer que grupo é um ambiente onde todo mundo acha que tem razão e ninguém se entende. Esse é meu resumo de grupo. As listas é um processo de organização que vocês, inclusive, podem fazer segmentação de conteúdo. Enviar o conteúdo para determinado bairro, para determinada região, para determinado município, para determinado tema, mais do que o grupo. Obviamente que grupos podem ser, eu avalio como positivos. Tem o case da FECAM, que digamos, como é meu primeiro filho, eu sempre gosto de começar por ele. Que foi, na época, em 2017, começo de 2017, a gente implantou o WhatsApp da FECAM. Ele é muito melhor que o e-mail, se souber utilizar. Aqui está o tipo de conteúdo que a FECAM manda, mensagem que é o dia a dia de vocês também. Só que notem que é um conteúdo pensado e adaptado para o WhatsApp. Ele não é pego das outras redes sociais e simplesmente jogado no WhatsApp. O WhatsApp tem uma linguagem própria, tem uma forma diferente de comunicação e exige que você adapte o conteúdo para ela. Aqui temos esse case, eu gosto de citar sempre, e tem muita relação com o universo de vocês, que é o case da Gaúcha ZH. Eu acompanho faz 3 anos, eu não moro no Rio Grande do Sul, eu não sou gaúcho, mas eu estou por dentro do que acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, todo dia, da hora que eu acordo, eles mandam uma mensagem, eles criaram em mim o hábito, que eu sei que pelas 8 horas da manhã eles vão enviar uma mensagem, notem que tem mensagem sobre o meio ambiente, meteorologia, horóscopo, e sempre tem a notícia do Grêmio e do Inter, sempre, obviamente, antes da pandemia, né? E eles mandam 2 mensagens, uma pela manhã e uma no final de tarde. Esse é o padrão deles, que até uma das perguntas era sobre o horário. Eles conhecem o público deles e criaram um hábito no público deles. Vocês podem fazer o mesmo. As mensagens têm esse padrão, é o WhatsApp da Gaúcha ZH. Faz 3, 4 anos já, desde que eu comecei a estudar o assunto, que eu encontrei esse case. Pesquiso muito, então eu fuço case de todos os lugares, acompanho mais de 70, meu WhatsApp é recheado de mensagens. Tem o do Correio Brasiliense, também é um case
é pioneiro. Aqui está a forma de divulgação deles, é receber as notícias. Como eu morei em Brasília, eu gosto de saber, primeiro, por ser a capital do país, é importante saber o que está se passando lá, mas também, como ex-morador, gosto de saber o que está acontecendo em Brasília. E o conteúdo deles também vale a pena. É uma forma de um veículo de comunicação divulgando seu conteúdo pelo WhatsApp. Notem que tem um processo de conquista. Eles estão me chamando para receber o conteúdo deles. Aqui o estilo de conteúdo é bem diferente do Gaúcha ZH, que é o link, a notícia, uma introdução, é mais simples. Mas o que é importante? Eles levam para o site deles e aumentam o site deles. Uma pergunta que foi feita na pauta era sobre o WhatsApp normal, convencional, como queiram, ou WhatsApp Business. Obviamente que eu recomendo o WhatsApp Business, que ele é próprio para quem é uma empresa. Ele foi criado para isso. Ele é para pequenas e médias empresas. E os veículos de comunicação são empresas. Notem que o do Correio Brasiliense tem ali a configuração do WhatsApp de infância e adolescência, que aqui o WhatsApp, por exemplo, é uma dica que eu deixo para vocês, ao invés do link do site, ou poderia ter um Linktree, por exemplo, o WhatsApp poderia ser clicável, porque aqui a pessoa tem que salvar no seu telefone para mandar uma mensagem. Se fosse clicável, depois eu vou passar meu Instagram, quem não acompanha, lá no meu Instagram, a primeira coisa que tem é o meu WhatsApp. Tem lá, clicando lá no meu WhatsApp, as pessoas recebem as minhas dicas de comunicação que eu envio diariamente, semanalmente. Mas é uma das formas. Essa é a interação que eu imagino que a maioria de vocês tenham. Disponibilizar um WhatsApp para a comunidade, para os ouvintes. Aqui tem outro case, também da Jovem Pan News, de Rio do Sul, da rede, né, da Grupo de Comunicação Difusora, que eles enviam as principais notícias do Alto Vale pelo WhatsApp. Até o Guido me mandou, eles enviam num grupo, tem uma organização, tem uma estratégia. E quem está dentro desse grupo, quem está dentro do grupo de comunicação difusora. E um outro case, o Notícias da Rádio Chapecó, que também o Matheus, não sei se ele está por aí, que também me passou, eles produzem conteúdo e mandam em grupos de WhatsApp já divulgados pela rádio, no site da rádio, enfim. Também é uma forma, eu acompanho cases interessantes por grupo, não quero dizer que grupo é ruim, eu estou dizendo que grupo, eles podem não ser tão estratégicos, dependendo o tipo de relacionamento, porque, como nós passei em slides antes, claro, muitos utilizam grupos que só o administrador manda mensagem, é uma forma. Aqui está em tela, os últimos slides, o QR Code para minha lista de transmissão. Quem tiver interesse, fique à vontade para, como diriam os cantores em live, câmera do seu celular para o QR Code e receber as dicas de comunicação e notícias enviadas pelo JP. Deixar mais um pouquinho em tela. O que eu tinha para compartilhar nesse momento, pela pauta que nós tínhamos e pelo tempo que nós temos, era isso. Eu deixo mais um pouquinho o QR Code. Até testem esse QR Code, que ele é novo, tá? Eu não sei se ele está funcionando. Se puderem me ajudar nisso. Eu coloquei ali, João, o teu Insta no chat, para quem quiser seguir. Legal. Borges underline, né? Isso mesmo. Para quem quiser seguir, já vai dar uma olhada. Não, é isso, Carol, perfeito. Tá, tem algumas perguntinhas aqui, que aqui nós vamos trazer as minhas redes. Tá. Mas eu vou tirar da tela agora para conversar com vocês. A apresentação em si era isso. Tá joia. Temos 104 pessoas, é bom ver os rostinhos, viu? Eu fico falando para a tela, é tão ruim. Eu queria até aproveitar e passarmos informações pelo WhatsApp. Só quero lembrar, João, que a gente tem 10 minutos. Então, eu tenho umas 4 perguntinhas. Não, vamos lá. As minhas respostas eu vou tentar ser o mais objetivo. Só, desculpa, eu não lembro o nome, desculpa. Nelson Paulo. Nelson, eu acho que o WhatsApp ele é o principal meio, como eu falei, que ajudam na disseminação do conteúdo. E a rádio, como tendo um conteúdo como prioritário, o conteúdo da rádio é jornalístico, tem uma checagem. Nada melhor do que você ter esse conteúdo enviado pelo WhatsApp para aumentar, fortalecer o vínculo com a tua audiência.
essa é a minha análise, essa é a forma como eu acredito que deve ser. Você não vai concorrer, você vai fortalecer a tua audiência com a tua informação. Uhum. Assim, João, até se eu puder contribuir, assim, como uma experiência nossa aqui, né? A gente usa muito o WhatsApp, como todos devem usar muito, e a gente tem, assim, um WhatsApp Business fixo, né? Que vira o WhatsApp Business, que a gente usa para interação com o ouvinte. Uhum. E aí, os atendimentos, a gente faz todo também um trabalho comercial via WhatsApp. Sim. Eu particularmente, apesar de eu não ser muito nova, mas eu nunca gostei muito de ligar, porque eu acho que eu estou sempre, principalmente no departamento comercial, acho que está sempre atrapalhando, né? Sim. Porque tu está sempre sendo invasivo, querendo ou não, está sempre ofertando alguma coisa. Uhum. Então, tu mandar uma mensagem é uma coisa interessante, porque a pessoa lê quando quer, a gente só tem que tomar cuidado para dosar, eu acho, para não ser muito chato, né? Se o cliente não respondeu, ou ele não está a fim de interagir, ou qualquer coisa parecida, de a gente entender essa entrelinha, porque tem toda uma etiqueta de WhatsApp, né? Sim. Você escreve com uma caixa alta, tu está gritando, né? Tem toda uma forma de se comunicar que eu acho que é importante a gente respeitar. E nessa linha, a Marina Lima Cardoso, ela pergunta se existe como programar publicações em listas. Não. Como o Instagram, a gente programa. Marina, o que eu tenho como notícia? Infelizmente, não. O WhatsApp é um trabalho muito braçal. Eu até tenho testado ferramentas, como eu trabalho na comunicação política, institucional, enfim, as pessoas me apresentam. Dizendo que tu já recebe as suas dicas pelo WhatsApp. Tem gente legal. Que diz que já começou a te seguir, eu vou fazer isso depois do... que legal. Isso é sempre positivo, né, João? Sim. Essa troca a gente está aprendendo, né, Carol? Vocês têm a expertise, todos que estão aqui, a expertise de anos-luz na minha frente como comunicadores. Eu, desenvolvi essa questão de estudar o WhatsApp. E eu acho que a gente tem que se conectar para que ambos possamos evoluir no que é o principal, que é diminuir a disseminação de fake news, que é tão trágico nesse momento que a gente vive. É verdade. Ô, João, e o Ismael Carvalho, ele pergunta como fica esse lance de atendimento robotizado. Eu já passei por isso essa semana e eu tô vendo que cada vez está mais comum, né? Você quer falar com você quer o número 1, número 2, número 3, ali tu vai indo até que chega um ponto que tu tem que ir no pessoal, né? Mas isso resolve? Eu acho que é nessa linha que... Não, eu acho assim, o que eu recomendo para... nós somos todos humanos e ninguém gosta de ser atendido por um robô. Eu costumo falar que os robôs não se comunicam com humanos por mais que tentem. Eles ajudam muito. O atendimento automatizado, dependendo do caso, ajuda. Mas ele tem um limite da pessoa do outro lado do celular. Ela quer ser atendida por um humano. O que eu tenho visto, e até tem uma plataforma que eu estou testando, que é mais voltada para a comunicação política, que é o atendimento híbrido. Ele ajuda muito na operação, talvez até para algumas rádios ajude, que ele acelera o teu atendimento integrado o WhatsApp numa ferramenta. Então, para tu fugir dessa 100% automatização. Porque hoje eu ainda estava vendo, por exemplo, a Nissan, eu acompanho todas as notícias que saem sobre o WhatsApp. A Nissan hoje lançou um test drive nacional pelo WhatsApp. Você vai agendar pelo WhatsApp. E o atendimento é muito, primeiramente, automatizado. Depois, ele vai te recomendar para uma concessionária mais perto. Aí ele vai passar. Esse dia eu tive uma experiência, obviamente, eu testo tudo, do cara que vende pastel ao cara que... Porque eu também, eu adoro testar. E eu quero saber como é que tá, até porque, para mim, é uma ferramenta de estudo, né? E eu tenho visto muitas iniciativas interessantes utilizando o WhatsApp para atendimento e algumas que pecam no excesso. Então, é como tu falou, tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio, e nem tanto automatizado e nem tanto... como é que eu vou dizer? Tem que cuidar com a automatização, porque senão... Eu estou vendo aqui... vou aproveitar e dar um oi aqui para a Sofia, que está lá de São Joaquim, está um frio danado de São Joaquim. A Sofia está bem frio. A Kátia Braga, que mandou aqui... legal o pessoal participando. Eu percebo assim, João, muita
a gente tem pouco tempo e, de repente, a gente podia te aproveitar bem nesse final, assim, que eu vejo que algumas dúvidas vão de encontro, talvez, a mesma coisa, porque, assim, ó, tem gente perguntando sobre o WhatsApp no uso de vendas, né? Uhum. Perguntando sobre qual o melhor conteúdo, identificar o conteúdo e o horário para postar, público, tentativa, erro. Pensando nisso, será que tu podia nos dar algumas dicas? Porque às vezes a gente tem um radiodifusor que está aqui participando, que nunca ousou fazer uma venda por WhatsApp e não sabe nem como fazer isso. Às vezes algumas dicas que tu pudesse dar, tipo assim, toda segunda tu pode listar alguns clientes, aí tu vai fazer um envio, já sai botando o plano. Às vezes eu recebo vídeo de agência de publicidade de 30, 40 mega. Não, meu Deus, não mas faz. não se faz. Não mas faz. É bem óbvio. Mas é legal tu trazer umas coisas assim, não faça isso, não faça aquilo, né? Eu vou dar umas dicas, eu até vi que uma das perguntas é do Marco Aurélio, nosso Marcão aí da CAERT, eu vou dar algumas dicas assim para a gente encaminhar até, o seguinte, sobre o horário para postar, tem que ser de acordo com de rádios. Por exemplo, o case da Gaúcha me criou um hábito. Eu sei, embora eu não more no Rio Grande do Sul, eu sei que aquele horário, a rádio, no caso a Gaúcha, vai me mandar uma mensagem, me informando sobre quais os principais assuntos do Rio Grande do Sul. Então, é muito importante você pensar, como eu falei, de acordo com o teu público, e criar um hábito de horário, de conteúdo. Obviamente, como nós falamos, né, Carol, não ser chato, não mandar toda hora. Esse erro de mandar o vídeo, gente, não façam isso. Mandem links. O YouTube está aí para o vídeo ser postado. As redes sociais estão aí para você postar o teu conteúdo e mandar o link. Da mesma forma, áudios muito longos, né? Não, áudio, assim, eu sei que a maioria de vocês deve ser radialista, mas áudio eu costumo brincar. Áudio eu costumo brincar, Carol, e eu acho que essa pergunta tem muito a ver com isso. Áudio, passou de 1 minuto é podcast, passou de 2 minutos, eu vou esperar sair na Netflix, tá? Áudio, muito bom senso em áudio, porque é chato para quem recebe. Se você está numa reunião, você não consegue saber o que é. Pode ser importante, você só vai... Eu tenho até uma mensagem no meu WhatsApp que evite envio de áudios. Eu demoro a responder. Porque a gente está em reunião, e nesse momento a gente está todo mundo trabalhando em home office, você está concentrado numa coisa, você não vai parar. Seja, às vezes as pessoas mandam um podcast, né, de 2 minutos, 3 minutos, você não vai parar com a coisa para ouvir aquilo. E a resposta se torna mais difícil. Então, áudio, muito bom senso, horários de publicação de acordo com o seu público, e daí eu vou deixar a última dica, não faça nada no WhatsApp sem planejamento, estratégia e conteúdo. Esses são os três pilares para você iniciar. Planeje bem, pense as suas estratégias de divulgação do canal e o seu conteúdo adapte para o meio. Obviamente, como radialistas, como rádios, vocês têm muito conteúdo. Vale essa convergência de mídias. João, para quem não é uma rádio de informação, serve também a gente mandar outros tipos de conteúdos, que não seja só notícias da região ou informações relevantes? Consegue fazer um engajamento com essas pessoas? Sim. O importante, por exemplo, é o que eu falei dos 4 pilares lá: informação, relacionamento, fidelização e mobilização. Embora não seja uma rádio de conteúdo jornalístico, vamos dizer assim, você tem um conteúdo a compartilhar. Ou pelo menos você pode criar essa necessidade e o seu público gostar. Porque se você tem ouvintes, você vai ter algo a entregar aos seus ouvintes. E é importante você pensar nisso. O que você pode entregar nos seus ouvintes que não seja informação, mas possa ser... Eu costumo dizer, Carol, que você tem que entregar algo que seja direta ou indiretamente relacionado ao seu negócio. E tem um pessoal perguntando, o pessoal da Rádio Chapecó, perguntando se tu acha válido ter mais jornalista de transmissão, uma vez que tu tens um público acima de 40, e muitas vezes esse público acima de 40 ele é totalmente diferente do abaixo de 35. Valeria a pena criar mais jornalista para ter essa abordagem diferente?
Eu só não entendi o que ele quer dizer sobre mais uma lista. Porque, Eu assim, acho que ele quer falar com o público. Com o público porque assim, alvo. não tem limites de criação de lista de transmissão. Eu já atendi clientes que nós criamos 330 listas. Você tem Em limite, cada lista, quantos tu pode colocar? pode colocar 256 cada lista. Ah, tá. É o mesmo limite de grupo. Só que, assim, as listas você pode segmentar. Por exemplo, ele falou do público. Você pode segmentar a lista por canais maduros digitais. Na rádio eu costumo ter assim, ó, eu tenho uma lista que é só das agências de publicidade. Sim. Aí tem uma lista que é dos meus clientes top 20. Perfeito, E aí eu tenho uma outra lista que são de clientes que compram, assim, mídias mais sazonais ou menos, né, com menor valor. Por ali, uma informação, às vezes sai uma vez, já sai, né? Porque exige Luiz Carlos, exige um processo de conquista, né? Você vai, dependendo do tipo de conteúdo que você vai enviar. Tu vai depender, por exemplo, ali os cases que eu citei, tanto o Correio Brasiliense, a Gaúcha, está oferecendo informação. Dependendo do tipo de conteúdo, a pessoa, se ela não quiser, como diz a Carol, se ela não quiser, daqui a um mês ela vai pedir para sair da tua lista, e faz parte, isso é parte do processo. Diferente das outras redes sociais, nas outras redes sociais, Facebook e Instagram mais comuns, as pessoas deixam de seguir. No WhatsApp, elas vão pedir para sair. Esse é o processo. Ah, tá. A Kátia já quer cobrar para participar da lista. Ela pergunta se é válido. Como é que é? A Kátia pergunta se é válido cobrar para participar da lista. Kátia, dependendo do teu tipo de conteúdo, eu sei que a Kátia tem um trabalho muito relevante na questão de... Se as pessoas quiserem o teu conteúdo e tu conseguir precificar isso, por que não? Eu acho que é possível, sim. Tem pessoas que eu já ouvi, pessoas que cobram para publicar no Instagram, naquele Melhores Amigos. Tem tipo de negócio... você fazer o teu negócio. Eu acho que tu tem informações relevantes, conhecendo o teu trabalho, vai de você saber vender e atrair as pessoas. Eu acho que é por aí. Tá. João, vou fazer a última, tá? O Léo já tá a Rádio Regional quer saber como fazer o envio de mensagens para uma lista pelo WhatsApp no PC. Tem uma forma de não ser pelo celular? Porque tem um WhatsApp web, né? O que eu vou dizer? Primeiramente, eu vou fazer um parênteses, Carol, porque como morador de Florianópolis, eu sou ouvinte da Rádio Regional, e as minhas duas rádios do coração estão aqui, a Rádio Regional e a Rádio Difusora. Então, sobre o envio de mensagens, eu, como ouvinte da Regional, gostaria muito de receber as mensagens da Regional, por exemplo. E o envio das mensagens, sim, pode ser pelo WhatsApp web. Não precisa ser só pelo celular. O envio das mensagens pode ser pelo WhatsApp, sim. Tá. Quem é que está interagindo conosco da Rádio Regional? Mas eu Só abraço o Luizinho para a equipe da Regional aí. Tá. E, por fim, o Gemerson pergunta se a abreviação de palavras prejudica, como, por exemplo, VC para falar você. Prejudica porque você tem que estar... e é um cuidado que se deve tomar, você não pode enviar uma mensagem com erros ortográficos ou que sejam muito, como é que eu vou dizer? É uma linguagem que não que sejam muito populares, vamos dizer assim. É uma linguagem abreviada, como... Eu teria cuidado. Esse é muito descolado que tu não sabe como é que é o... Não, você tem que mandar uma mensagem que, como você faria um post nas redes sociais com uma adaptação para o WhatsApp, com o texto culto, ortografia correta, enfim. É isso. Tá, João, só tenho mais uma dúvida. Eu ultimamente tenho sido muito convidada para grupos de Telegram. E achei tão engraçado. E acabei baixando esse tal do Telegram. E assim, uns grupos bem loucos. E achei engraçado que a hora que tu entra no Telegram, tem todo o histórico daquele grupo. Aparece tudo que foi postado antes de teres entrado, né? E tinha gente que me perguntou, até aqui na rádio, falaram, Carol, vamos criar uma conta no Telegram para a nossa rádio. Eu falei, gente, eu ainda estou surfando no WhatsApp, acho que o WhatsApp ele é o poderoso absoluto do momento, né? E não sei se é o caso, né, de nós, como rádio, ter também uma conta lá. É uma pergunta que eu
É a pergunta mais comum, Carol. E o Telegram? É a pergunta mais comum que eu ouço. O que eu costumo responder e que, por enquanto, eu estou estudando o Telegram também, mas o que eu posso dizer resumidamente? O Telegram tem funcionalidades melhores do que o WhatsApp. Ele é muito mais fácil em termos de lista, grupo, não tem tantos limites. Só tem uma diferença muito grande. O povão não está lá. A população não está lá. E ele não caiu no nosso dia a dia. A gente abre o Telegram quando muito, eu falo por mim, tá aí, mas imagino que todos vocês que estão aqui ainda somos em 86, a gente abre o Telegram 1, 2 vezes por dia. O WhatsApp a gente abre o dia inteiro. Mas o Telegram é algo a se pensar, dependendo do seu público. Ele tem nichos muito consideráveis lá. Eu tenho grupos Telegram da Câmara dos Deputados, tal, que eu vejo, eles fazem tudo por lá. Os jornalistas de Brasília, por exemplo, se informam por lá. Mas talvez não seja o nosso público daqui, né? Talvez. Vamos ficar atentos, né? Como todas as novas mídias que a gente tem que estar tudo interligado. João, quero te agradecer imensamente, perguntar se tu queres fazer as tuas considerações finais. Agradecer ainda às 85 pessoas que estão conosco te ouvindo. Poxa, que legal. Eu achei bem legal o nosso encontro hoje. Carol, equipe da CAERT, Leonardo, Guido, Marcão, enfim, todos os presidentes, a direção que proporcionou esse encontro, minha gratidão, minha disposição em ajudá-los no que for preciso para, principalmente, a missão que todos temos, que estamos aqui, é combater fake news. Eu acho que essa é uma missão que eu tenho como propósito ajudar nisso, porque à medida que a gente melhora a comunicação pelo WhatsApp, a gente diminui as fake news, porque a gente aumenta a quantidade de conteúdo relevante, jornalístico, que está circulando pela plataforma. Então, a gente combate a disseminação contrária, que é das fakes. E eu acho que é isso. Como mensagem final de gratidão, eu sempre digo, usem o WhatsApp com sabedoria. Ele é uma ferramenta sensacional, se for utilizado com planejamento, estratégia e conteúdo. João, eu compartilhei aí no chat o teu WhatsApp, que foi onde eu cliquei no Insta. Certo. É aquele ali, né? Ali em cima, eu vou até... um link, que daí as pessoas... É o link que está na minha bio do meu Insta, tá? Fiquem à vontade para me acionar, eu estou à disposição. Inclusive, vou contar aqui para quem ficou até o final, eu estou desenvolvendo um projeto para um veículo de comunicação, que vai ser o primeiro que eu tenho conhecimento de Santa Catarina, que vai utilizar o WhatsApp institucionalmente. Eu estou fazendo uma mentoria, uma consultoria, ainda não posso dizer o cliente, mas quando for lançado publicamente, as pessoas terão esse conhecimento. Que legal, João. Te desejo muito sucesso. Agradeço imensamente disponibilizar esse tempo aí para compartilhar conosco conhecimento. Acho que esse é o princípio da internet, né? Claro. Esse compartilhamento. E conte conosco aqui na CAERT sempre que precisar. Da mesma forma, igualmente, um grande abraço para vocês, para toda a equipe aí, e também disponham por aqui. Valeu, querido. Um abraço. Tchau.